Maviel Soares Camilo nasceu em Faf a 7 de dezembro de 1907 e faleceu em Lisboa, onde viveu grande parte da sua vida, no dia 7 de fevereiro de 2000. Soldado Somaviel, filha de Laura Somaviel e do autor José Somaviel Soares, criador do Teatro de Cinema de Faf, onde mais tarde também Soldado atuou. Assim como a mãe, Soldado morreu com previa-idade, em perfeita lucidez. Ambas eram consideradas alegres, bem dispostas, comunicativas e com veia literária. Numa sociedade marcada pelo machismo, Laura e Soldado Somaviel emanciparam-se e ambas se mostraram mulheres viajadas, inteligentes e cultas, e ainda solidárias, nunca se esquecendo de sua terra natal. Soldado cresceu na casa Somaviel, na rua Monsenhor Vieira de Castro. Atualmente a casa encontra-se num estado deteriorado. Será justo também património encontrar-se neste estado, nesta situação? Soldado Maviel dedicou a sua vida inteiramente à arte. Foi cantor extremista, mas foi na poesia que a sua atividade artística mais se salientou. Completou o ensino secundário no Porto e foi aluna de canto na Academia de Mozart nessa cidade. Apesar da sua faceta lírica ser a menos conhecida, também nela atingiu elevada notoriedade, uma vez que atuou no Teatro de Cinema de Faf, no Teatro São João no Porto, no Casino da Póvoa do Varzim, no Salão Nobre de Orfeão do Porto e no Teatro Nacional de São Carlos em Lisboa. Colaborou em diversos concertos do pianista e compositor Eurico Tomás de Lima, em serões de outono na emissora nacional, ao lado do pianista Sequeira Costa, e em recitais de música portuguesa, na Radiofusão Francesa em Paris. No que diz respeito às artes plásticas, Soldado Somaviel foi aluna do pintor Marques de Oliveira, tendo-se dedicado particularmente à cerâmica. Revelou-se como poetisa, publicando uma dezena de obras que a singularizaram como uma das vozes mais fortes e sentimentais da poesia portuguesa. Publicou o seu primeiro livro, Sol Noturno, em 1963. Em 1969, foi distinguida com um prémio da Academia de Ciências de Lisboa. Em 1988, reuniu toda a sua obra poética no volume 25 anos de poesia. Em 1991, publicou a sua última obra poética, intitulada Jardim Secreto. Publicou também, no campo da prosa, duas obras infantis, O Pirilampo do Bairro e Brisa, História de uma Andorinha. Soldado chegou até a traduzir obras, como foi o caso de A Princesa da Lua. Soldado Somaviel nunca se esqueceu da sua terra, deixando em testamento donativos para algumas instituições fafenses, como os Bombeiros Voluntários, o Grupo Nuno Alves, a Banda de Golães, a Banda de Rebelho, a Conferência de São Vicente de Paulo e a Cercifaf. Soldado Somaviel vinha a Faf apenas nas festas de família tradicionais, como Natal e a Páscoa. Passava as férias com a família na Póvoa, juntavam-se em grupos com famílias conhecidas na época balnear. Era considerada uma mulher alegre, que vivia a vida com muita garra, e onde ela estava não havia tristeza. Soldado conviveu com um grande escritor, Domingos Monteiro, e por isso viveu sempre no meio artístico. Na época em que Soldado viveu, nem sequer podia entrar no clube fafense. Nessa altura, apenas frequentava bailaricos, o carnaval e os chás dançantes que se organizavam no Teatro de Cinema e a Casa das Amigas, que visitava para tomar testemunho de Elísio Somaviel na voz de José Miguel Antunes. Conheci muito bem a minha tia Soledade, toda a minha vida, e, enquanto viveu, esteve sempre presente. São tantas e tantas as histórias que haveria para contar. Da minha família de Faf, apenas o meu pai, Elísio Somaviel Soares, e ela, sua irmã, viviam em Lisboa. Durante toda a minha infância e adolescência, todos visitávamos Faf com regularidade, no Natal, na Páscoa, nas Vindivas, e ficávamos sempre em casa dos meus avós. Por isso, o nosso convívio era constante, em Lisboa e em Faf. Ela viera para Lisboa em finais dos anos 30, antes da Segunda Grande Guerra Mundial, e casara depois com o compositor João Camilo, ficando depois viúva, julgo que em finais dos anos 50. O meu pai viera depois, em 1945, para trabalhar no ateliê do arquiteto Carlos Ramos, depois de terminar o curso de arquitetura no Porto. A minha tia tinha uma personalidade fortíssima. Impunha-se, não só pela sua presença física, atraente, alta, loira platinada e vestida sempre a preceito,
como também pela natural alegria que tinha em comunicar, em estar presente. Nunca faltava aos eventos socioliterários e culturais, que na época iam acontecendo em Lisboa, mesmo com todas as limitações impostas pela ditadura de Salazar, e que tornava a cidade muito cinzenta, bem diferente daquilo que é hoje. As tertúlias aconteciam, mas tinham sempre o seu quê de discretas, algo fechadas entre paredes. Lembro-me que um dia, falando da minha tia, o Dr. Francisco Sousa Tavares, pai do Miguel Sousa Tavares e então marido da grande Sofia de Melo Breiner Anderson, disse que a sua beleza, no tempo da Segunda Guerra, fazia parar o trânsito de Lisboa. O mesmo dizia o mestre pintor Carlos Botelho, amigo do meu pai, e que tudo me leva a querer ter alimentado uma persistente paixoneta por ela. Ela respirava poesia e lirismo. É a altura da minha infância e adolescência em que eu ouvia recitar de cor a poesia dos mais diversos autores. A sua veia poética emergia assim, naturalmente, e em 1963 publica O Sol Noturno, com a capa desenhada pelo meu pai. Recordo bem vê-lo desenhá-la. Era aquele sol noturno, aberto em delta na bruma, que me prometia tudo, sem me dar coisa nenhuma. Vida. Na verdade, a tudo isto juntava um imenso amor à sua família, à casa paterna de Faf, onde passava grandes temporadas, sobretudo depois da morte de Domingos Monteiro. Mas a sua forma de estar e de ser, a sua independência quase obsessiva, nunca a levou para Faf definitivamente. Preferiu sempre viver sozinha na sua casa de Lisboa, até aos 92 anos, recusando sempre permanecer comodamente em Faf, ou ir viver para a casa dos meus pais, em Lisboa. Todas as semanas, até ao fim, com 92 anos, ela nos visitava alternadamente para jantar, ora em casa dos meus pais, ora em minha casa. Teimosa como só ela era, recusava determinadamente que a levássemos depois, de automóvel, para a sua casa, na Avenida Dom João V. Até ao fim, saía à rua e apanhava o seu táxi, como sempre fez em toda a sua vida. Era realmente uma força de natureza. Tinha um apego insaciável aos outros, uma enorme sede de convivialidade, mas sempre robustecidos por uma solidão independente, voluntariamente assumida. A sua grande amiga e poetisa, Natália Correia, era, de certo modo, a sua alma gêmea, e seria, sem dúvida, se ainda vivesse, portadora de um testemunho bem melhor do que o meu. Sempre saudoso, Eliso Somaviel. Declamação de poemas, cidade. Desgaste. A Artur Ferreira Coimbra, na gratidão que chega de repente. Não são os anos que nos envelhecem. A chama alta que nos traz acesos é que nos vai gastando lentamente, disponíveis que estamos e indefesos. No abraço fraterno sempre aberto ao povo mais humilde e mais carente, nesta capacidade de ternura, na gratidão que chega de repente, na vibração que põe nos meus versos, onde perpassa o sonho e o delírio, no amor, na saudade ou na alegria, eu ardo dia a dia como um círio. Passam os anos sobre a mocidade, sem que nunca se apague no meu ser este fervor, esta capacidade, tamanha de sonhar e de querer. Quero viver naquela atmosfera fascinante de ilusão permanente, doirada pelo sol de uma quimera, que acena ao coração impaciente. Quero colher as rosas da alegria, sentir-lhes o aroma perturbante no meu jardim de sonho e fantasia, vedado à realidade desgostante. Gestos da aurora em castos movimentos, de bailado luzido e flutuante, cintilações de mundos, pensamentos. Corações sequiosos de aventura, olhos de espanto, logo enamorados, bocas golosas de toda a doçura. Mãos, numa ansiedade incontrolada, a esfolhar a flor do bem me quer, jogando a sorte. Muito, pouco, nada. Natal, o grande sortilégio das palavras. Lê-se Natal e logo o mundo inteiro ergue um voto de fé incendiada, espontâneo, sincero e verdadeiro. O povo sonha, amor, fraternidade, lar, andorinha, estrela, fonte, ermida, a ladainha branca da saudade, das coisas belas de que é feita a vida. E pede confiante ao Deus da Bíblia, em carta aberta ao seu coração doiro, nesta quadra propícia de Natal, a doce consoada entre a família, que faz parte integrante do tesouro e a paz sonhada para Portugal.